Hoje são 4 de fevereiro de 2020, são aproximadamente 11 horas e 30 minutos. Alguns minutos atrás, eu concluí o relatório de impacto 2019, associado ao blog Sal da Terra e Luz do Mundo. De onde que eu tirei essa nomenclatura? Eu sou assinante da revista Portas Abertas há muitos anos. Mesmo no tempo que eu estava lá no Nova Vida, eu era assinante. Porque o Ministério Portas Abertas, eles trabalham com as igrejas perseguidas, né? Na face da terra. Então, apesar de eu nunca fui não tinha muito tempo, né, para acompanhar alguma coisa associada à igreja perseguida, e como eu já era professor de escola bíblica dominical, eu comprava uma série de, digamos assim, de periódicos. Por exemplo, o pessoal do Ministério Portas Abertas, teve um período que comprei, eu fui assinante do Ministério Portas Abertas, assinante da Chamada da Meia-Noite, assinante da revista Portas Abertas, porque tanto a Chamada da Meia-Noite quanto a revista Portas Abertas, eles tratam de assuntos associados à escatologia, que era um tema presente lá no Seminário Teológico de Base, lá na Igreja de Nova Vida. E no caso do Ministério Portas Abertas, porque eu sempre fui muito ligado a essa parte, né? Então, quando eu recebia a revistinha, às vezes, eu até escrevia uma carta, repetia o que eles orientavam para a gente, né? Eu entregava lá nos Correios, porque lá na refinaria, lá na Reduc, tinha um posto dos Correios. Então, de vez em quando, eu copiava, né, a mensagem, muitas das vezes na língua inglesa, e mandava carta para algumas pessoas. E continuo até hoje recebendo a revistinha Portas Abertas. Aí um dia desse eu recebi a revistinha do relatório de impacto, né, versão compacta. Aí eu pensei, falei, poxa vida, até que seria interessante se eu preparasse um relatório de impacto aqui do Ministério do blog Sal da Terra do Mundo, né? Acendei aquela luzinha de preparar alguma coisa, e aí eu comecei a preparar, né? Claro que eu parti desse relatório de impacto do Ministério Portas Abertas para criar esse relatório de impacto 2019. Alguns minutos atrás eu concluí. Tá? Ficaram ao total 105 slides. 105 slides. E basicamente eu coloquei logo no início um texto que eu coloquei, que eu encontrei, né? De J. Blanchard. Não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo mundo. Achei muito interessante essa mensagem e eu coloquei no blog Sal da Terra do Mundo, nesse relatório. Eu, inclusive, fiz questão de colocar na página seguinte a frase, pelo menos no sentido virtual, sinônimo de possibilidade, teórico, sem consequência real. Por que eu escrevi isso? Porque, claro que eu hoje, como deficiente físico, eu passei por um vale muito grande, foram 800 dias de licença, né? Eu não tenho a menor condição de avançar, né? Fisicamente para acompanhar na igreja perseguida, a igreja como um todo, na face da terra. Não tem a menor condição, mesmo antes. Era petroleiro durante a semana, de segunda a sexta, até 4h30 da tarde, e professor do Estado, no turno da noite, 16 horas aula por semana, então,
Mas é claro que era questão, como eu estou em casa, eu tenho tempo para me organizar, material, e em função disso eu tenho liberado documentos frequentemente. Eu tenho uma frequência muito grande de pessoas acessando o bloco eletrônico do mundo, né? De todos os continentes da face da Terra. Por isso que eu coloquei assim, pelo menos no sentido virtual, sinônimo de possibilidade teórica sem consequência real. É uma maneira que eu tenho de proclamar o Evangelho. Eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor tem me dado essa unção libertadora para com as pessoas. Passando um pouquinho mais à frente, eu coloquei, achei muito interessante também, a mensagem do reverendo Augusto Nicodemos Lopes e do bispo José Carlos Pérez, associada à igreja e às redes sociais. E eu coloquei a frase assim: as mídias sociais também impactarão o futuro da igreja? Porque é aquela questão, nós estamos no mundo. O homem, a mulher, cristão e cristã, onde quer que ele esteja, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. A nossa pátria é nos céus. Eu já falei isso aí várias vezes, em outros lugares, até escrevi, né, em comentários meus. Então, como nós devemos reagir? Porque a verdade é que, apesar de nós não sermos do mundo, nós estamos no mundo, nós somos seres gregários. O cidadão, a cidadã comum, nós somos seres gregários, ou seja, nós nos relacionamos diariamente com uma série de outros seres gregários. Né? Eu, por exemplo, Ricardo, eu sou petroleiro, me aposentei há pouco tempo atrás, alguns anos atrás. Então me relacionava diariamente com petroleiros, porque eram 8 horas de trabalho fora 1 hora de almoço, né? E eu de deslocamento de ida e volta. Mas além de ser petroleiro, eu também sou professor do Estado. No turno da noite, é um pouquinho cansativo, mas eu também me relaciono com outras pessoas ligadas à área de magistério estadual. Mas além disso tudo, eu sou casado, tenho uma mulher. São quase 40 anos de casado. Eu tenho um casal de filhos. Eu sou avô hoje de uma criança, Sara. Tem outra criança que está no ventre da Thaís. Olha só a quantidade de pessoas que me relacionam diariamente. Os meus vizinhos. Os meus irmãos na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, como nós somos seres gregários, nós precisamos ter aquele cuidado de vigiar, de nos tratar com as pessoas, sabendo que as pessoas que estão no mundo, muitas das vezes, não são cristãos, praticantes. O padrão, o ideal de vida, nem sempre é mesmo. Então, a gente precisa saber nos relacionar com as pessoas. Então, fiz questão de colocar essa colocação do reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz o seguinte: as mídias sociais também impactarão o futuro da igreja? Ele afirmou, isso já está acontecendo, principalmente entre os chamados e desigrejados que estão usando as redes sociais para ouvir pregações, fazer estudos, cursos teológicos. São cristãos virtuais que frequentam igrejas virtuais e têm comunhão virtual com pessoas que nunca realmente chegam a conhecer. Aí ele fez uma colocação muito interessante, mas não há substituto para a igreja local, para a comunhão real com os santos, para a celebração da ceia, do batismo, para a oração conjunta, para a leitura em uníssono das Escrituras e para a recitação em conjunto da oração do Pai Nosso, dos 10 mandamentos. Isso não dá para fazer pela internet. Uma igreja virtual composta de desigrejados não será forte o suficiente em tempos de perseguição. E o outro pastor também fez uma colocação semelhante. Então, essa questão de nós sermos seres gregários, a gente precisa ter cuidado. Porque a tecnologia, ela tem as suas vantagens.
tem os seus benefícios, mas ele não substitui o nosso relacionamento com outras pessoas. Então, esse ideal de... Eu sempre falo até hoje nos dias atuais, de você se relacionar com os irmãos na fé em Cristo, porque a linguagem é a mesma. Porque nem sempre na nossa família nós temos toda a família cristã. Às vezes o pai é cristão, a mãe não é cristã. Às vezes a mãe é cristã, o pai não é. Às vezes o filho é cristão e os pais não são. Olha só. Então, é uma série de mudança, diferença, que a gente precisa saber. Mas essas pessoas estão no mundo, e nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, a nossa atitude, a nossa maneira de tratar as pessoas, interferem sim, com certeza. Porque o princípio daquela palavra de Jesus, que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, é o sentido de preservar. Nós, como sal da terra, nós, como luz do mundo, devemos preservar o quê? Preservar a boa conduta cidadã, a boa conduta cristã. O que significa isso? Ser um bom pai, ser um bom filho, um bom esposo, valorizando a mulher como o vaso mais fraco, como cooperadora em Cristo, como trabalhadora da seara, como auxiliadora, os filhos. Então, é um conjunto de situações, os nossos colegas de trabalho. Então, esse conjunto de situações faz a diferença, por isso que ele fala assim, preservar a conduta cidadã. A função do sal é preservar a mesma coisa, não apenas no contexto culinário, mas no contexto da vida cristã, é isso. Preservar a boa conduta cidadã, ser um bom trabalhador, obediente aos patrões, chegar no horário certo, oferecer o melhor, porque as pessoas vão começar a observar, poxa vida, ele é um excelente profissional, ela é uma pessoa amiga. Então a gente acaba atraindo as pessoas. Retidão, eu falo várias vezes na igreja, retidão acaba atraindo pessoas. Retidão acaba atraindo as outras pessoas para junto de nós. Por que nós hoje somos milhares de milhares? Então esse fundamento é uma realidade, inclusive nos dias de hoje. Por isso que essa questão da igreja virtual, ela não substitui o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo nas nossas respectivas igrejas, congregações. Tá legal? Aí, avançando um pouquinho mais à frente, eu comecei a separar, algumas igrejas, entrei no contexto de janela 10x40. O que é a janela 10x40? E eu também passei a avançar um pouquinho mais nas nações da face da Terra que mais tem acessado o blog Sal da Terra do Mundo, né? O WordPress, eu poderia falar que o WordPress é o aplicativo que está inserido no blog Sal da Terra do Mundo. Ele tem uma série de recursos, e entre esses recursos você consegue enxergar, visualizar da onde o cidadão, a cidadã está acessando o blog. Por quê? Porque a internet, eu já falei isso várias vezes no blog, inclusive eu escrevi, a internet as pessoas podem, usam uma linguagem muito comum, navegar livremente. Então a pessoa está na residência, está no seu horário de almoço, está na sua igreja, está viajando, está pegando o trem, pegando um avião, um metrô, está com o seu computador em mãos, o seu notebook, netbook, seu smartphone, está com o seu tablet, entra na internet e começa a fazer pesquisas. Então, tem essa vantagem, né? Então, essas pessoas dessas nações são as que mais visitam
bloco acelerador do mundo. Aí eu separei algumas nações, além da nação brasileira, os Estados Unidos da América, Hong Kong, falei alguma coisa também sobre a China e avancei um pouquinho mais sobre essa questão das pessoas que visitam o bloco acelerador do mundo. Perfeito? Bem, passando um pouquinho mais à frente, eu tirei algumas conclusões dessas nações, está bem resumidamente colocado no bloco acelerador do mundo. Coloquei também alguma coisa sobre da tela principal do bloco acelerador do mundo, coloquei mais alguma coisa associada ao bloco acelerador do mundo. São até o dia 27/12/2019, são aproximadamente 440 postagens ou documentos acessados, 204.167 visualizações, ou seja, toda vez que uma pessoa em qualquer lugar do mundo acessa o bloco acelerador do mundo, aí indica uma visualização. Então, até dia 27 são 204.167 visualizações. E visitantes, são aproximadamente 125.827 visitantes de todo lugar do mundo. Aí os dados gerais que eu coloquei são, ao total, até o dia 27/12/2019, são 112 países visitantes, ou seja, pessoas que moram em 112 nações diferentes da face da Terra já acessaram o bloco acelerador do mundo. Então, essa questão de nós termos aquela condição de pregar o Evangelho, ainda que virtualmente as pessoas já acessaram o blog Sal da Terra do Mundo, um total de 112 nações diferentes. Publicações, 440 publicações até o dia 27/12, 916 páginas. Quer dizer, além dessas 440 publicações, o blog ele permite que eu prepare. Hoje são 21 de janeiro. Ele permite, né, que eu prepare páginas em determinados temas. Então, quer dizer, são a total mais de 1.300 documentos liberados pelo blog. Então, é muita coisa. Então, essa quantidade de documentos ele precisa ser organizado, ser bem distribuído. Por isso que eu tenho uma quantidade muito grande de links para que as pessoas possam acessar o blog Acelerador do Mundo. E me deu muito trabalho para preparar esse relatório de impacto, tá? Coloquei alguns links principais, por exemplo, a Bíblia. São quase 50 mil visitas, acessos no link associado à Bíblia até hoje. Ação social e meio ambiente. Aí essa questão da ação social e meio ambiente, aí eu falo até com o coração tranquilo, porque, por exemplo, eu era petroleiro como profissional de nível médio, lá na Reduc. Na minha transferência, fui parar lá no SEMPES. Minha última gerência que eu trabalhei foi a gerência de biotecnologia, que é uma gerência que trabalha basicamente com combustíveis alternativos, ou seja, combustíveis renováveis. Porque o petróleo é uma fonte energética finita. Tem muito petróleo embaixo da terra. Veja lá a Bacia de Campos, a Bacia de Santos. Tem muito petróleo, mas ele vai acabar um dia. Então, a última gerência que eu trabalhei foi a gerência de biotecnologia, porque ela trabalha com combustíveis alternativos. Quais são? Por exemplo, pode ser energia eólica. Claro que não chegou a trabalhar com energia eólica lá, mas é uma energia alternativa. Energia solar, energia a partir de microalgas. Olha só,
combustíveis preparados a partir de microalgas. E outras fontes energéticas, outros meios pelos quais possam preparar combustíveis alternativos. Então, é uma gerência que eu tenho um certo, diríamos assim, é a menina dos olhos de Deus. Né? Combustíveis a partir de fontes a partir de carros movidos a bateria. Quer dizer, então são as nações como um todo, existem milhares de pessoas trabalhando diuturnamente para produzir meios de transporte ou combustíveis menos danosos para a sociedade. Isso tem a ver com ação social, tem a ver com o meio ambiente. Tá legal? Bem, partindo daí eu trabalhei também com biografia. Interessante que a questão das biografias foram dos links que mais foram acessados. Foi até uma coisa, no meu entendimento, foi surpreendente. Porque eu procurei selecionar um conjunto de biografias diversas. Por exemplo, as biografias dos pais da igreja, as biografias dos pré-reformadores, as biografias dos avivalistas da igreja. E por incrível que pareça, foi um dos links mais acessados. Isso indica que as pessoas têm interesse. Você pega lá Martinho Lutero, você pega lá Felipe Melanchthon, você pega lá outros homens que foram marcos interessantes. Então indica que as pessoas estão procurando a face de Deus. Então essas biografias diversas até hoje têm sido muito acessado diariamente, tá? E eu também coloquei um link trabalhando basicamente com o Lar Cristão. Lar Cristão, eu separei o link associado ao Lar Cristão em 3 subtópicos. Eu coloquei lá sobre os jovens, tem muita coisa associada aos jovens, juventude, a mocidade, alguma coisa associada ao Lar Cristão basicamente, e a terceira idade. Né? Apesar da minha igreja sempre foi muito ligado mais a oração e também a estudo bíblico na minha igreja, com professor, eu sou casado. Eu tenho um casal de filhos, são quase 40 anos. Eu tenho um casal de pais, meu papai faleceu há pouco tempo atrás, por causa do problema que ele tinha no coração. Então, eu, apesar de não ter... de vez em quando eu tinha encontro lá na igreja, dos casais, eu ia com a Rose, lá no sítio Sonho Real. Então, como eu não tinha muito tempo, mas eu comprava de vez em quando material, que ia ser da revista Lar Cristão, livros, tem muitos livros aqui comigo, associados à área de Lar Cristão. Então, é uma coisa que tem sido muito acessado, pessoas em todo o mundo. A educação, também fiz questão de colocar um link, tudo a ver, tudo aquilo que é ligado à educação. Primeiro, porque eu sou professor do Estado. É claro que eu não vou falar só sobre a ligação do professor do Estado. A área de educação, eu sempre fui muito ligado. Por exemplo, na Petrobras, existia a carreira de profissional de nível médio. Técnico Químico de Petróleo Sênior, foi minha aposentadoria. E como técnico de petróleo sênior, eu tinha um curso específico na minha área de atuação, que de vez em quando eu participava, preparava cursos, em que pessoas de várias partes da face do Brasil faziam curso comigo. Um dos últimos cursos que eu fiz foi lá, acho que foi na Bahia. Um colega que ele era petroleiro, que era Valdinei, não pôde fazer o curso, aí me convidaram para aplicar o curso. Eu fui lá, era um curso de 3 dias, para as pessoas recém-admitidas na Petrobras. Então, uma noção bem básica. Foram aproximadamente 2 dias, 16 horas aula de curso. Então, deu para passar para os colegas lá, petroleiros. Mas na igreja, eu era professor de escola dominical. Eu dava aula
primeiramente para novos convertidos, depois comecei a dar aula para o pessoal do CETEB. Né? O pastor Marco me convidou. Então, é uma área que eu sou muito ligado. E hoje mesmo, na igreja, na Assembleia de Deus, eu sou professor de escola dominical. Eu exerço presbitério na escola dominical. Né? Basicamente, estou trabalhando com os novos convertidos, na turma Água... Antigamente era chamada de turma Água Viva, agora é chamada turma Nova Geração. Eu sou auxiliar do pastor Joel, que é o pastor oficial, ali na turma Água, na Nova Geração. Então, é uma área que eu trabalho. E além disso tudo, eu exerço magistério secular, né? Com o professor do Estado, no turno da noite. Hoje são dia 4/2, a partir de amanhã eu retorno às aulas, a partir de um período de licença grande. Período de férias, né? Então é uma área que eu sou muito ligado. Então eu coloquei um link associado a blog ligado à educação. Muita gente tem visitado, tem acessado o blog pela área de educação. Área de missões também. Bastante coisa associada a missões. Muita coisa associada a missões. Tá legal? Adoração e louvor. Também. Trabalho. Também fiz questão de colocar alguma coisa sobre trabalho. Eu trabalho desde meus 17 anos de idade. Eu entrei na Petrobras em 1985. Me aposentei agora, tem 2 anos atrás. Mas antes de entrar na Petrobras eu trabalhava. Trabalhava em loja de autopeças. Primeiramente com meu papai, ele assinou minha carteira, a primeira pessoa que assinou minha carteira. E depois trabalhei com meu tio, ele me deu digamos assim, ele não assinou minha carteira, mas ele todo mês ele pagava aquele carnezinho do NPS, né? Ele me deu uma sociedade minoritária. Era eu, Peninha, o Aloysio, 1% ganhava aqui, vendia um jogo no amortecedor, né? Recebia um prolabore mensal e vivia na base da comissão quando eu vendia algum produto interessante. Então, eu trabalho desde cedo, então é uma área que eu conheço um pouquinho. Então, quando eu coloquei na questão do trabalho, eu fiz questão de colocar também alguma coisa associada à harmonia. Poderia separar muitas coisas ligadas ao trabalho. Pensei em separar alguma coisa ligada ao trabalho, nas diversas áreas. A pessoa que trabalha na lavoura, o pessoal que trabalha em... pessoas comuns, né? Camelôs, trabalho na ferrovia, em indústrias, que trabalha em escritório. Daí acabei encontrando uma figura muito bonita, que é a figura de várias pessoas dando as mãos umas para as outras. Mexeu comigo, eu coloquei ela, eu fiz questão de colocar também um pouquinho mais à frente. 4 frases: harmonia, união, e eu citei um texto lá de Filipenses 2:2 que fala assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Por que nós não relacionamos diariamente com as pessoas lá no trabalho? Então a gente deve ter um só pensar. As características são individuais, mas a função é o quê? Gerar um bom relacionamento interpessoal com as pessoas. Agregar as pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante. A cooperação mútua, né? E também a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, lá na refinaria, quando tinha algum aniversário, às vezes os colegas preparavam festa surpresa para os colegas. Aí cada um comprava uma torta, comprava um refrigerantezinho. Olha, fizeram isso comigo. Quando estava me aposentando, meu gerente falou: Ricardo, olha, você vai passar o serviço, mas quando você for passar o serviço, vai te chamar, tá? Aí me chamaram: Ricardo, agora vamos lá passar o serviço para o colega que entrar. Porque eu fui transferido da refinaria para o SEMPES. Então, quem ficou no meu lugar na refinaria deveria saber pelo menos o beabá, né, do que eu fazia antes, né? Aí me chamaram: Ricardo, vem cá passar o serviço. Quando cheguei lá na refinaria, né,
Eles estavam preparando um banquete, tinha bola de gás, tinha de tudo, cachorro quente, sorvete, bolo. E para minha surpresa, era uma festa para mim. Né? Fizeram uma festa para mim. Né? Então, é uma coisa que é inerente. Às vezes as pessoas fazem surpresas, que a gente fica às vezes até emocionado, porque nós somos seres gregários. Então é muito interessante, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tá? Eu coloquei também alguma coisa ligada a desvios, seitas, heresias. Né? É uma área muito interessante essa questão de desvios, seitas, heresias. Você precisa estar preparado para responder com mansidão, com a razão da sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Né? Eu preparei um material muito interessante. Poucas pessoas até hoje acessaram ele. É um enigma. Eu me inspirei em Sansão, né? O enigma de Sansão. Aí, em função dessa inspiração que eu recebi com relação ao enigma de Sansão, eu preparei o enigma do professor Ricardo. Aí eu coloquei essa pergunta: qual a pior mentira? Está no link, está no blog, está na tela do mundo. E aí, quem acessar, poucas pessoas acessaram até hoje. Mas é uma coisa interessante essa questão do enigma. E a resposta, mais ainda. Tá legal? Mais ainda. Fique na curiosidade quem quiser saber alguma coisa mais à frente. Ligada à questão dos desvios das seitas e heresias. Porque quando eu estou bem preparado para... Eu estou sempre lendo a palavra, estou sempre comendo com os irmãos da fé, cuja linguagem é uma só. Aí quando você ouve alguma coisa fora... Ou quando você vai ler uma literatura fora da igreja, ou ouvir uma programação fora da igreja, você vai estar com a sua mente preparada para saber, isso aí vem de Deus, isso não vem de Deus. Entendeu? Então, como cidadão do reino do céu, nós precisamos saber que nós estamos no mundo, nós somos deste mundo. Então, o mundo ele está impregnado de conceitos pagãos, conceitos que não procedem de Deus, que afastam o homem a mulher de Deus. Então, essa questão das seitas, dos desvios, das heresias, é uma coisa muito atual, que eu fiz a questão de colocar. E finalizando, também escrevi alguma coisa sobre as igrejas. Tá? E nesse contexto das igrejas, coloquei algumas denominações. E eu separei quais são as denominações que eu vou colocar. Aí eu procurei selecionar as denominações que seguem as 5, a declaração de Cambridge, as 5 solas. E quais são as 5 solas? Sola Escritura, sola Gracia, sola Deus a glória, sola Jesus Cristo, e a outra sola, eu não estou me lembrando agora, são 5 solas ao total. Então eu separei essas 5 igrejas, não são todas, eu separei algumas. E eu coloquei alguma coisa mais sobre essas igrejas. Existem muitas outras igrejas, não só no Brasil, mas em toda a face da terra, que seguem as 5 solas. Então eu coloquei essas igrejas, mais algumas coisas ligadas a esse link, associado às igrejas. Perfeito? E finalizando, eu coloquei a imagem dos meus netos, né? Da Sara, que já tem mais ou menos 1 ano e alguma coisa, e do meu netinho, que ainda está no ventre da Thaís, né? Que é o Miguel, né? Isso em 4/2/2020. Meus amados, eu creio que eu esbocei, né? Nesses pequenos minutos de conversa com vocês, através deste meu áudio, alguma coisa associado a relatório de impacto 2019, ligado ao blog da Tela do Mundo e às pessoas no geral. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu oro e agradeço pela vida de cada um de vocês que tem tido a tranquilidade
e o desejo de aprender um pouco mais, porque a Bíblia fala que nós devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.